começou com a chegada aqui no Brasil, como todos os imigrantes italianos que vieram para o Brasil. Quando o caminhão quebrava, você não tinha peça para construir. Pessoas que viram a guerra. O seu Léo, por exemplo, estava no campo de concentração. Você tem 24 horas de disposição para trabalhar. Você que abre mão de sábado e domingo. Você que abre mão de parte da sua vida com a família. Se você tiver disposto a isso, eu vou dizer para você, há oportunidade sim. Num oferecimento de Brobot Caça-Multas, numa homenagem aos transportadores, verdadeiros heróis desse nosso país. Hoje traz uma pessoa muito especial. Ele é nada mais, nada menos do que vice-presidente da NTC Logística, o presidente da FUNTRAN, Fundação da Memória do Transporte. Aliás, dia 5 de março agora, fez um jantar em São Paulo, em comemoração aos 30 anos da FUNTRAN. E ele recebeu esta semana, em Brasília, homenageado pela CNT, a Medalha de Mérito JK. Só recebe essa medalha realmente quem tem muito mérito, quem se dedica muito ao setor de transportes, como é o caso desse nosso convidado. Nós estamos falando de uma pessoa muito especial. Estamos falando de Antônio Luiz Leite. É uma pessoa que, se não existisse, a gente teria que criar. Porque o mundo não pode ficar sem pessoas como o Antônio Luiz Leite. Bom dia, Antônio Luiz Leite. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todo o pessoal da produção. É uma alegria poder estar falando com vocês e bater um papo com o amigo Rui. É muito mais alegria para mim hoje, um dia muito festivo de poder começar o dia batendo um grande papo com o amigo Rui. A alegria é toda nossa, Antônio Luiz. Você sabe que transporte, todos vocês que estão nos ouvindo, vocês sabem que transporte é alguma coisa muito especial. Existe transporte de gado em pé, existe transporte de carga líquida, produtos derivados de petróleo, leite in natura, transporte a granel, transporte de carga completa, transporte de carga fracionada. Mas hoje vocês vão ouvir a história da Primax, uma história muito diferente. Tá certo, Antônio Luiz? Muito certo. Eu agradeço aqui a oportunidade de falar um pouquinho. Como você diz, há muitos ramos na logística, no transporte, tanto de pessoa, no aéreo, no fluvial, e no transporte coletivo também. Mas nós somos uma empresa que fazemos um transporte especial, que é o transporte super pesado e montagem de fábrica industrial, onde vai gerar empregos, onde vai gerar grande prosperidade para a cidade onde são montadas essas fábricas. Muito bem, muito bem, muito bem. E como é que começou a história da empresa, Antônio Luiz? Eu sei, é uma empresa longeva, é uma empresa de longa data. E como é que começou a história da Primax? A história da Primax começou com a chegada aqui no Brasil, como todos os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, vieram dois primos e suas famílias ao Brasil, seu Léo Minuti, e aqui no Brasil trabalharam, o Francisco já trabalhava nas empresas de transporte, seu Léo trabalhava também numa empresa de transporte, mas na área de contabilidade. Então, um dia, eles resolveram que se juntasse, dava para montar uma transportadora, porque tinha alguns clientes que gostavam muito deles, que achavam que eles eram umas pessoas diferentes, faziam um trabalho diferente. E ele, discutindo isso, um entende de contabilidade, o outro entende da operação, mas precisaria de um terceiro que entendesse de manutenção. Então, daí foram buscar porque tinha uma oficina de manutenção aqui de caminhões já em São Paulo, e se tornaram sócios, seu Orlando, em 1963. E o nome Primax veio como prima,
seria a primeira, que seria uma coisas melhores, conforme a tradição italiana. Então ficou Primax Transportes Pesados. Que bacana, que maravilha a gente ouvir essas histórias. Eles devem ter tido muita dificuldade no começo, eu acredito, com essa história que você contou. Você sabe nos dizer qual foi o principal desafio que eles tiveram no início? Os maiores desafios naquela época seriam os caminhões, porque normalmente naquela época seriam caminhões importados. E você, quando o caminhão quebrava, você não tinha peça para construir. Você tinha um trabalho ali muito, vamos dizer, exaustivo naquilo. E os caminhões eram de pequeno porte. E você já tinha algumas coisas maiores para ser transportado, entendeu? Então, vamos dizer, aquele artesão da manutenção é o que cobria essa lacuna na operação. Então, ele sabia como consertar, aonde fazia as peças, levava para o torneiro fazia as peças, porque não tinha como importar as peças, entendeu? Esse foi o grande desafio inicial deles. Nossa, eu imagino que não deve ter sido fácil, não, hein? E esse pessoal vindo de fora, praticamente não conhecia ninguém aqui. Quem que foi que mais acreditou neles no começo? Olha, aqui em São Paulo tinha uma empresa ali no comecinho da Anchieta, Aliperte, que fazia vergalhão da construção civil, que fazia essas coisas, que eles tinham muita dificuldade em entregar o material deles. Então, eles acreditaram nesses meninos e falaram, olha, se vocês vierem para cá, a gente ajuda vocês a comprar o caminhão, ajuda a importar, e vocês vão pagando aqui, conforme for sobrando aí, a gente vai fazer vamos dizer assim, uma troca, né? Uma troca de bom serviço com o resultado, né? Nossa, que maravilha, né? A gente ainda encontra pessoas boas, né? Que nos ajudam, que nos impulsionam, né? Isso é muito bom saber Sim. disso. Então, Luiz, a gente comete muitos erros. Eu, por exemplo, cometi vários erros. E erros que depois me serviram de exemplos. Eles também devem ter cometido no começo, começando com um ramo novo, num país diferente. Você sabe de algum erro que eles cometeram e que depois serviu de impulso? O que eles cometeram de erros na época era ser pessoas muito seguras, sabe? Eles eram muito fechados, eles eram umas pessoas muito seguras. Então, eles não expandiam fora, senão eles se tornariam uma empresa muito grande, muito rápido. Mas eles sempre mantiveram com os pés no chão, pessoas que viram a guerra. O seu Léo, por exemplo, estava no campo de concentração. Voltaram ele, como ele era um jovem ainda, muito prestativo lá. Um dia, o comandante que estava ali abriu a porteira e mandou ele embora. E ele, naquele dia que o cara mandou, ele abriu a porteira e embora, eles faziam um tiro a alvo. Quando as pessoas saíam correndo da porteira, eles atiravam nas pessoas. E naquele dia ele saiu e saiu correndo até que quase caiu desmaiado de tanta canseira. E se começou a se procurar se tinha tomado algum tiro no corpo. E daí que ele estava na liberdade mesmo. Então, essas pessoas que passaram por isso tudo, eles viram que aqui, com toda essa, vamos dizer, essa fartura, aquele crescimento que o Brasil tinha naquela época, mas eles tinham, no fundo, o trauma da guerra, sabe? Que tem que ter sempre um pouquinho pro amanhã, né? Não pode crescer desesperado, não pode enfrentar o mercado de frente. Eles sempre tinham um pé atrás das coisas, cresciam conforme... E foi tão importante isso, que a história da Primax, na fase dele, o motorista, quando eu cheguei na Primax, eu chego na Primax e compro a Primax em 94 e assumo dia 1º de janeiro em 95, a Primax, os motoristas, era o que ia buscar o cavalo zero na agência, é o que trabalhava quando eu cheguei aqui. Cada um tinha o seu cavalo e a sua carreta, que foram buscar na agência e estavam aqui trabalhando aqui. Ainda para você ter a fidelidade que eles criavam e os vínculos que eles criavam com as pessoas. E até hoje eu tenho uma funcionária ainda, que começou com eles com 18 anos, e hoje está aqui ainda, já
aposentada, já trabalhando, vamos dizer, de meio período, um dia sim, um dia não, mas é o único registro de carteira profissional. Que maravilha, que maravilha. Esse pessoal europeu, de certa maneira, eles têm mais o pé no chão, eles andam realmente com mais segurança, diferentemente do brasileiro, né, Antônio Pesqui? Vai, se não deu certo, deu, se não deu, vamos ver o que acontece. Esse pessoal tem mais o pé no chão, realmente, fazem as coisas mais certo, com mais seriedade, né? E eu imagino que esse pessoal vindo de lá para cá, passando por toda essa dificuldade, não deve ter tido um momento que eles devem ter até pensado em desistir, falar assim, será esse negócio aqui é capaz de não dar certo, não. E não desistiram e transformaram essa Primax nessa empresa pujante que é hoje. Você sabe de algum momento que eles devem ter pensado nisso ou nunca pensaram, hein? Olha, naquela época, o Brasil vinha, ali na década de 70 até 90, o Brasil crescia 6,5%, 7% ao ano. Então você tinha tudo que você falava de logística na época, estava faltando. Então, por exemplo, aqui na Primax, o Grupo Paranapanema, que abria a fronteira para Altamira, as mineração grande lá para o norte do país, para o centro-oeste, era o grande parceiro da Primax. Eles tinham a Primax como a primeira mesmo. Tudo era com a Primax, entendeu? Então, naquela época, faltava caminhão para a Primax, porque serviço tinha dobrado, sabe? Então, nessa fase que deles, e daí, quando a fase foi ficando um pouco mais difícil para eles, quando eles foram se cansando, quando eles já estavam mais com 70 anos, 70 e poucos anos, foi quando eles se propuseram a vender, e eu era sócio minoritário numa outra empresa familiar, e eu vim e comprei a Primax em 94. Porque eu saio da minha cidade natal, Laranjal Paulista, vou trabalhar na Dedini, em Piracicaba, em 74 a 77, e fui para lá trabalhar no setor de logística e transporte, fazendo lá o despacho dos equipamentos. E depois, em 78, eu já entro como gerente de uma empresa de transporte superpesado, que se chamava Torpedo na época, e que só fazia o que eu faço hoje, transporte pesado. E depois de lá, eu já vim, em 84, 86, eu já fui ser sócio de empresas de transporte. Daí, quando eu fui crescer, como eu cresci a empresa onde eu estava, e era uma empresa familiar, e eu falei, eu sou menor, é melhor eu ir embora. E teve essa oportunidade de comprar a Primax. Daí eu comprei a Primax. E em 94, eu cheguei aqui, os três queriam parar, já estavam cansados, e queriam descansar. Muito bem, eu comprei a Primax. Nessa época, eles já estavam diminuindo, tinha 12 funcionários. E com a minha parte, que eu vim da outra empresa, eu já trouxe 28 funcionários. Que lá foi mais ou menos uma divisão de tantos de equipamentos como de pessoas, né? Então, os que queriam vir comigo já foram 28 pessoas. E nessa trajetória, eu trouxe dois sócios, duas pessoas da área comercial, que foi o Sérgio Carbone e foi o Generoso, José Carlos Generoso, que passou esse tempo de 1995 até... O Generoso foi o último que saiu há 5 anos atrás, certo? E o Sérgio ficou muito doente, lutou aí 5 anos com o câncer e depois foi embora. Então, daí eu comprei a parte dele, e o dia que o Generoso quis ir embora, eu fiquei com a parte dele. Então, já faz 5 anos que eu estou aqui sozinho já encaminhando essa empresa. A Primax hoje conta com aproximadamente, no seu grupo inteiro, com aproximadamente 400 pessoas e com mais umas 100 pessoas agregadas. Maravilha, maravilha. Então, quer dizer, você começou aqui pertinho de mim, então, aqui em Piracicaba, eu estou aqui em Araras, quer dizer, começou meu vizinho aqui. Eu trabalhava no grupo Dedini, e quando eu fui trabalhar na Torpedo, a gente carregava as pontes da Torque. Aqui de Araras. Olha como mundo pequeno. Quer dizer que você entrou, então, na Primax, adquirindo a parte desses 3 ex-proprietários dela. Você entrou comprando, então? Eu comprando a Primax em 1994. E você, então, já veio do ramo. Você não era um novato, você já veio do ramo. Não, já vinha do ramo.
já fui gerente de outras empresas, fui ser sócio de uma outra empresa e depois eu vim para a Primax, para ser majoritário na Primax. Maravilha, maravilha, Antônio Luiz. Você é uma pessoa extremamente dedicada e, além de se dedicar à sua empresa de transportes, você reserva um tempo da sua vida para se dedicar ao setor. Quando eu fui presidente do CETCESP, você já estava lá comigo, isso há quase 24, 25 anos atrás. Você já estava lá comigo, se dedicando ao setor de transporte e continua até hoje. Muito bacana isso que você faz, muito louvável. Eu perguntaria então para você, como é que você gostaria de ser lembrado, por exemplo, daqui a 10 anos? Como você gostaria de ser lembrado? Com tudo isso que você faz, vice-presidente da NTC, presidente da Fontran, com tudo que você faz, como você gostaria de ser lembrado? Oi, eu gostaria de ser lembrado por aqueles que a gente pôde fazer e que não tem nenhuma visão no mercado. Aqueles que eu pude ajudar, que são meus amigos, que passaram pela minha vida em algum momento e que se tornaram meu amigo como você é, sabe? É muito maior. A gente faz um trabalho nas organizações pelo setor, pelos funcionários daquela empresa, pelos empresários que dão emprego, pagam salário, cuidam de famílias. Eu queria ser lembrado por isso, que fiz parte dessa grande jornada, né? Que a vida da gente é uma jornada, né? E daqui a gente vai embora. Mas que fiz parte disso e que ajudei ao setor a alimentar famílias. Aquele que melhorou, que deu assim um sentido à vida de muita gente. Verdade, é isso mesmo. Você é um ícone do nosso setor. Você tem ajudado muito e há muito tempo e continua ajudando até hoje. Você é um incansável, você não para, eu admiro você. Quando eu vejo você está em Brasília, você está não sei aonde, você participa de tudo. E além de tudo isso que você faz ainda, você é o nosso conselheiro político. Quando tem problema de política, você é que é entrosado com os políticos e que traz os políticos para o nosso setor. Você é realmente incrível. Eu perguntaria mais outra coisa para você. Como você sempre participou das nossas entidades sindicais, desde o CETCESP, da FETCESP, da Federação, da NTC, você acompanha, você enxerga, você sabe como o setor de transporte se movimenta? Se você tivesse que mudar alguma coisa no setor hoje, o que seria? O que você mudaria? A logística no mundo, ela muda muito rápido. Ela muda muito rápido. Em 1995, as pessoas diziam que o mundo ia um colapso de alimentação. Mas eles não contavam que a logística ia se modificar, ia se modernizar e que o mundo ia ajudar. E os lugares mais distantes que eles achavam, como era o Brasil naquela época, que tanto alimento ia chegar nas partes mais necessitadas. Os setores todos nossos têm que andar muito rápido, tem que se modernizar. Agora nós estamos chegando na inteligência artificial. Nós, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente tinha alguns computadores 386, coisa assim, que só fazia... Hoje você compra algo em Londres, compra um relógio em Londres e acompanha a trajetória dele para chegar no Brasil, que dia e que hora ele vai chegar na sua casa. E ele vai ter registrado como entregue o dia, a hora que a pessoa tirar uma foto de quem recebeu e mandar para lá, e você acompanha até o avião, tá, onde ele está e a hora que ele está. Você na sua casa, você liga lá e pede uma alimentação. Hoje a luta é para que em 15 minutos isso esteja na sua casa. Olha a velocidade das coisas hoje. E os setores nossos, todos os setores nossos, temos que entender a evolução e a velocidade da evolução. E também se modernizar. E estar presente nas grandes discussões do mundo hoje. Sabe? Estive lá em Brasília esses dias e conversando com os presidentes da CNP, que é um órgão maior hoje da logística e do sistema de transportes. Vamos dizer, a discussão com o governo. O governo é muito mais atrasado do que o setor. Ele emperra o setor a crescer. E essa é uma linha de fronte que o setor tem que ter todo dia. Tem que ter gente especializada, porque muitas vezes o governo coloca pessoas que, por motivo político, ele não entende nada daquela pasta que ele está passando por tudo, e ele comete erros grosseiros em cima daquilo, por desconhecimento.
É difícil a gente encontrar aqui, como o governador que está em São Paulo hoje, pessoas que vêm com conhecimento técnico tão grande da logística, do transporte, que já, por formação, ele já estava isso. E muitas vezes você chega lá, olha, colocaram um ministro que vem vindo do partido A, do partido B, para esse ministério, você começa tudo de novo. Tudo aquilo que você andou 2, 3 anos, você volta a estaca zero de novo com eles. Então, isso, o nosso sistema representativo no Brasil inteiro, de todos os modais, tem que estar muito atento, tem que evoluir, tem que fazer parte das decisões governamentais de médio e longo prazo e reivindicar os nossos direitos e pedir, mostrar para as pessoas as mazelas que nós passamos nas estradas, que os nossos motoristas, que são verdadeiros heróis das estradas, o que eles fazem, o Brasil cresce dessa forma. Nós temos só 10% de toda a malha rodoviária do país asfaltada. Nós temos calamidade em todos os setores. Então, cabe a nossas representatividades, desde a CNT, as federações, os sindicatos, que sejam pessoas muito fortes, que tenham frente com o governo, que participem das decisões que vão ser tomadas, porque os mais prejudicados não sejam nós. E não prejudiquem as pessoas. Que esses trabalhadores esses empresários e trabalhadores, são de uma grandeza que nenhuma calamidade que esteve nesse país, esses homens se revoltaram a trabalhar para o bem do povo. Acho que merece muito mais respeito do que eles nos dão. Muito bem, Antônio Luiz. Parabéns. Eu concordo e endosso plenamente com tudo que você falou. Eu perguntei para você um exemplo do que você mudaria e você nos deu uma aula. Parabéns, parabéns mesmo. Você nos representa maravilhosamente bem. Por isso que eu te admiro muito. Agora eu perguntaria para você, com toda a experiência que você tem, que você adquiriu durante todos esses anos, começando, acredito que menino, na Dedini aqui em Piracicaba, e se transformou nesse grande empresário, com a experiência imensa que você adquiriu nesse tempo, o que você diria para alguém que fosse começar hoje, quisesse começar do nada hoje, o que você diria para essa pessoa? Se ele quiser começar no setor de logística, de transporte, eu diria para eles: você tem 24 horas de disposição para trabalhar? Você que abre mão de sábado e domingo? Você que abre mão de parte da sua vida com a família? Se você estiver disposto a isso, eu vou dizer para você, há oportunidade sim. Trabalhe com honestidade, trabalhe muito, estude e faça as diferenças para o mercado, que o mercado reage positivamente para aqueles que fazem a diferença. Beleza, é isso daí mesmo. Beleza mesmo. Eu perguntaria para você agora, qual que é o seu maior orgulho? O tamanho da sua empresa hoje? Ou é todo o percurso que você fez durante esse tempo todo para chegar até aqui? Qual que é o maior orgulho seu? Eu não diria orgulho, eu diria missão cumprida, do legado que eu tive a oportunidade de fazer, no que as pessoas acreditaram em mim que eu poderia fazer e que eu ainda posso. Eu acho que é a missão, não é orgulho. Se foi dado essa oportunidade para mim, eu acho que eu tenho que honrar ela. Maravilha, meu amigo. Mas eu tenho muito orgulho de você. Eu acompanho você, eu acompanho o seu trabalho, o seu papel, e eu tenho muito orgulho de você. E eu perguntaria agora para você, que tipo de empresa você gostaria de deixar para o futuro? Você tem filho, você tem descendente, você tem quem daria continuidade na Primax? Ou você ainda não pensou nisso, você ainda tem muito tempo pela frente? Que tipo de empresa que você gostaria de deixar para o futuro? Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 meninas, a Thalita e a Emanuele, e o João Henrique, que estão aqui comigo. A Emanuele mora fora do Brasil, cuida de outros negócios. A Thalita está no ramo de alimentação, tem um restaurante dela, está tocando, e o João está aqui comigo. A gente sempre preparou para que ele, como homem, né, e a gente achar
um princípio nas nossas ideias que ele devia ter uma parte, assumir uma parte aqui na empresa e dar continuidade. É um legado construído. E a grande coisa que a gente coloca, né, e eles entendem bem isso, é o que eu vou fazer de melhor daqui para frente. Porque até aqui, meu pai já fez, minha família já fez, já nos estudou, já deu oportunidade ao mundo. E agora? Agora, o que eu vou fazer com eles? O que eu vou fazer com tudo isso agora, com esse legado pronto? E o João Henrique já estava comigo. E com a saída do último sócio, ele se tornou sócio minoritário e é o diretor financeiro da empresa. E está se preparando para assumir a empresa futuramente. Então, tudo disso legal. E assim vai seguir. Mas a empresa tem que ter uma empresa que, primeiro, cuida bem dos seus funcionários, cuida bem dos seus clientes. Tem os clientes parceiros da gente, sabe? Que sabe da nossa responsabilidade, sabe da nossa idoneidade e que quando a gente cumpre aquilo que prometemos. Então, esse é o legado maior que eu tenho que deixar para eles. E o restante, vamos dizer, é o que sobra, é o que tem de melhor nas coisas. É a possibilidade de ajudar ainda mais as pessoas. Antônio Luiz, você sabe a estima que eu tenho por você e da admiração que eu tenho por você? Eu ficaria aqui o dia todo conversando com você. Essa conversa é muito agradável e eu aprenderia muito com você. Mas infelizmente a gente tem horário, isso não pode se estender o tempo todo. Então eu gostaria, em nome da Brobot Caça-Multas, agradecer de coração a você, com todo o trabalho, com todo o empenho que você tem de você ter dedicado esse tempo aqui para conversar conosco. Você gostaria de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa nesse nosso encerramento? Sim, queria enfatizar aqui também a Primax e a Ibéria Transportes, que também é do grupo, e que a minha família em Laranjal Paulista, a gente tem uma ação social que cuida de crianças. Nós temos mais de 100 crianças no nosso projeto, que ficam o dia inteiro, que é o projeto Crescer das crianças menores, um pouquinho, dos bebezinhos, e das maiores, nós temos o projeto A Escola Dona Olívia, que é minha mãe, e que a gente cuida de crianças até do ano. Primeiro ano, eles fazem lá e depois vão para escolas normais, por colégio de freira, para os estaduais, para essas coisas. E esse talvez seja o maior orgulho que eu possa ter. A gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que pensar nos mais necessitados, como eu também faço trabalho social aqui. Eu sou diretor da Santa Casa, é um trabalho social que não ganha nada. Eu sou o fundador da A Vida é uma entidade que cuida de cego, surdo-mudo, cadeirante. E para encerrar, é aquilo que eu disse no começo, em seguida você fala, é aquilo que eu disse no começo. Se você não existisse, você é tão especial que se você não existisse, nós tínhamos que criar um Antônio Luiz. O mundo não tem como viver sem você. Você é especial, você é realmente Antônio Luiz. Na minha cidade também, você falou da Santa Casa, a Santa Casa de Laranjal Paulista, a gente também faz um trabalho de apoio para ela, junto aos políticos, junto ao governo do estado, junto a todos os setores, aos empresários que podem ajudar, são sempre bem-vindos. Mas falar com o amigo Rui é uma gratidão para mim. Poderíamos sim ficar aqui o dia inteiro conversando, Rui, e aprenderia muito mais com você. Que você já fez o ciclo inteiro da sua vida, já passou a sua empresa, já vendeu a sua empresa, já está em outro patamar. Um professor como você, a gente tem que ouvir sempre. E aqueles recadinhos miúdos que você escrevia nos papelzinhos, muitas vezes são ensinamentos para a vida inteira. Muito obrigado. Agradeço. Você, amigo. Fica com Deus. Amém.